Bom dia, você que me assiste, Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Aqui estamos com mais uma meditação da palavra do Senhor e hoje o título da minha mensagem, ou da mensagem que Deus tem para nós, não é para assustar você, tá? Mas é um título interessantíssimo e o título é O Poder do Cuspe. O Poder do Cuspe. E nós vamos falar sobre isso hoje, coisas importantes que você precisa aprender na palavra de Deus e que deve estar acontecendo nos teus dias, como acontece nos meus dias. Vamos orar primeiro? Meu Deus, no nome de Jesus, aqui estamos, eu e esta pessoa que assiste esse vídeo. Nós já damos graça, glória e honra ao Senhor porque o Senhor é bom. Agradecemos ao Senhor por cuidar de nós, por ter nos dado momentos maravilhosos para vivermos este dia. Ainda não sabemos como será o dia, mas sabemos que o Senhor já o projetou com muitas bênçãos para as nossas vidas. Por isso nós oramos agradecidos ao Senhor e queremos a companhia do Senhor durante todo este dia conosco. No nome de Jesus assim oramos. Amém. Que Deus continue te abençoando e me abençoando. E hoje vamos falar então o poder do cuspe. Eu quero perguntar a você, você já levou uma cusparada no rosto? Você já cuspiu no rosto de alguém? Eu já. E eu sei o quão agravante é não só o receber, mas também o fazer, o cuspir no rosto de alguém. Isso me causou muita tristeza, me causou pedido de perdão, porque nós vamos falar sobre esse assunto e você vai ver o quão profundo é o poder do cuspe. Vamos ler a Bíblia? Porque tem que estar tudo que nós falamos dentro da Bíblia, que é a palavra de Deus. Levítico capítulo 15, versículo 8, diz assim: se a pessoa que tem o fluxo, ou um vazamento no seu membro, se for homem masculino, se for mulher, no seu membro feminino, se tiver um fluxo, ou mesmo que esse fluxo seja estampado, que não esteja escorrendo, mas que esteja estampado, se essa pessoa que tem o fluxo cuspir em outra pessoa que está limpa, esta pessoa que fora cuspida deverá lavar as suas vestes, se banhar e estará imunda até a tarde. O que acontece? A pessoa que tinha o fluxo era uma pessoa considerada imunda, biblicamente, principalmente para o povo hebreu. É o momento que está saindo algo do interior dela, e que a faz imunda por aquele período, impura por aquele período que estiver escorrendo de dentro dela este fluxo. Então, se ela tão somente cuspisse em outra pessoa e esta pessoa estivesse no seu momento de pureza, estivesse limpa, esta pessoa deveria imediatamente lavar as suas vestes, naquele mesmo momento, lavar as suas vestes, se banhar, mas mesmo lavando as suas vestes e se banhando, a Bíblia diz que ela estaria impura até o final do dia. Vamos falar sobre este assunto. Este assunto era lei em Levítico, Era regras que o povo precisava caminhar nele. Então, Levítico está falando sobre a impureza do homem e da mulher e tão somente falando desta impureza interna. No capítulo 13 e no capítulo 14, já falamos da impureza ou da enfermidade externa, que era a lepra, e o poder da lepra era um pecado tremendo, considerado uma enfermidade pegajosa, contaminadora, que entrava até nas casas, nas paredes das casas, no teto das casas e na madeira da casa. E então, onde a pessoa sentasse, podia tocar e etc. Então, o leproso, ele era considerado imundo, ele tinha que gritar na rua que era imundo, vai passando um imundo, aqui está um imundo, para que as pessoas separassem dele. E nisso meditamos ontem. Então hoje nós estamos falando exatamente o poder do cuspe.
Tem gente que não imagina que cuspe tem poder, que pode criar várias coisas, né? E aí está dizendo em Levítico, para o bem ou para o mal. E aí está dizendo em Levítico que se a pessoa tão somente fizesse isso, era um agravante tremendo contra a pessoa que recebera. E o que é o cuspe? O cuspe seria tão somente as gotas, né? A saliva, o líquido que sai da sua boca. Olha que o fluxo da pessoa está saindo de dentro para fora. O cuspe também sai de dentro para fora. Mas o que quer dizer este cuspe, ou esse ato de cuspir? O cuspe não é tão somente molhar a cara do outro. Não é tão somente você disparar contra o outro gotas de saliva. Atrás disso, o cuspe traz ira, traz a rancor, amargura da alma. Tudo isso sai de dentro do homem. Tristeza, aborrecimento, inveja, tudo isso é lançado quando uma pessoa cospe na outra. Poderio que você tem sobre a pessoa, ou sensação de poder, vontade de humilhar a pessoa que fora cuspida, vontade de colocá-la para baixo, de dizer que ela não é ninguém, que ela não é nada, e que o nosso cuspe é para provar a ela de que ela é insignificante para nós e para outros. Na verdade, o cuspe vai como várias lâminas cortantes que vai detonando, destruindo, despedaçando a pessoa que o recebe, a ponto de deixá-la sem ânimo para viver, sem sentido na vida. Por isso, lá em Levítico está dizendo que só da pessoa ter um fluxo, né, saindo do interior dela, e ela cuspisse na face de outra pessoa, ela detonaria a pessoa. Ela tornaria aquela pessoa, o alvo dela, imunda, impura. Que poder tem este cuspe quando ele é explicado? Que poder tem esse cuspe quando ele é estudado? Por isso que as pessoas, às vezes, para não cuspir na cara do outro, cospe no chão. Mas o ato é o mesmo. É de ira, é de contenda, é de transtorno interno daquela pessoa que está fazendo, querendo atingir a outra. É de negação, é de humilhação. E lá em Levítico está dizendo exatamente isso. Mas, se você já fez ou foi feito, existem remédios, existem o cuidar de Deus, a oferta de Deus, para que este mal que veio contra você, o que você fez, também possa ser eliminado entre você e a pessoa que fez ou que recebeu o que você fez. E isso está na Bíblia também. Está na Bíblia que Jesus tanto recebeu quanto fez. E nós vamos trazer isso para a nossa meditação. E vamos também mostrar outros tipos de cuspes que estão sendo lançados em pessoas hoje. Jesus, ele cumpriu aquilo que estava profetizado em Isaías 50, versículo 6. Eu não recuei o meu rosto. Está em Isaías 50, versículo 6. Eu não desviei o meu rosto das bofetadas daqueles que me oprimiam. E nem tampouco desviei o meu rosto das cusparadas deles. Eu não neguei o meu rosto quando eles cuspiam em mim. Isso estava profetizado muitos anos antes de Jesus existir. Centenas de anos. E Jesus cumpriu isso na prática. E Jesus mesmo disse, olha, o Filho do Homem será entregue ao sumo sacerdote, aos líderes, nas mãos dele, nas mãos do Sinédrio. E eles condenarão o Filho do Homem à morte. E ali Jesus profetiza, já lá na cruz, já perto da cruz, já lá no futuro, já nas mãos dos gentios. Mas o que ele diz sobre a cusparada que os gentios fariam com ele,
os sacerdotes fizeram, os anciãos fizeram, os escribas fizeram, quando Jesus estava no Sinédrio. E Jesus disse isso bem antes, em Marcos, capítulo 10 de Marcos. Ele diz isso. O Filho do Homem será entregue. Quando Jesus estava rumo a Jerusalém, o Filho do Homem será entregue. E eles o condenarão à morte. Por que eles o condenarão à morte? Porque o judeu estava infiltrado, e até hoje são infiltrados em mentiras, em falsas acusações, em comprar o testemunho falso de pessoas para condenar a Jesus. Eles estavam tentando achar uma causa para fazê-lo. E quando Jesus estava diante do Sinédrio, isto se cumpriu. Isso se cumpriu porque a Bíblia precisa se cumprir. O que estava em Levítico e que foi falado em Isaías tinha que acontecer com Jesus. E em Marcos capítulo 10, versículo 34, ele fala disso mesmo. Ele fala, isso acontecerá como está escrito. Eu levarei cusparada no rosto. E eu louvo a Deus por isso, porque a Bíblia, ela é exata. A Bíblia, ela é completa. E Jesus viveu isso na prática lá no Sinédrio, quando eles perguntam, você é ou não Messias? Você é o enviado de Deus? E ele diz para o sumo sacerdote, tu mesmo o dizes. E ele acrescenta, um dia vocês me verão sentado à destra do Pai. E me verão vindo nas nuvens. Então ele diz, o que eu preciso dizer mais? Olha o que ele está dizendo aí. E aí aquele grupo ali diz, ele é digno de morte. Ele é réu de morte. E então ali começam a açoitar, a dar pancadas em Jesus. E cuspiram na cara de Jesus. Isso aconteceu lá no Sinédrio. Naquele mesmo momento, quando Pedro estava lá fora, e também, filosoficamente, simbolicamente, Pedro nega Jesus, como se estivesse cuspindo também na cara que andou com ele e que o amou. E depois isso volta a acontecer lá com os soldados de Pilatos, quando Pilatos tentava defender Jesus e não levar Jesus à cruz. E o povo, ele leva então Jesus diante do povo lá e diz, eu vou crucificar o rei de vocês. Eles dizem, fora, fora com este, nós não temos rei senão César. Mas uma cusparada simbólica na cara, na face de Jesus. E aqueles soldados então ali esbofeteando Jesus, depois de condenado, depois que eles pediram Barrabás e condenaram Jesus à cruz. Aqueles soldados então davam bofetadas nele, cuspia na cara dele e dizia, salve, rei dos judeus. Os mesmos que os escribas lá, que os anciãos, que os sacerdotes fizeram com ele lá no Sinédrio. Nós estamos te batendo e te cuspindo. Diga, Messias, quem é que está te cuspindo se tu és mesmo o profeta ou filho de Deus? Zombando dele. Aí você pensa, isso foi para aquele tempo. Mas não foi. Não foi. Hoje, a igreja, as congregações estão expostas a cusparadas de líderes. Quando estes líderes, com as suas impurezas internas, quanto a sua impureza com sede de sucesso, com sede de nome, com sede de ser grande, ele traz a você um pregador, um mercenário, que ele já combinou com ele o valor que ele vai pregar na tua igreja, para trazer uma palavra que não é de Deus. Pegando o teu dinheiro, o dinheiro sagrado que você leva para ser usado na obra de Deus, para ajudar os órfãos, as viúvas, necessitados, para pagar as despesas locais ali, para abençoar uns aos outros ali e poder fazer missão. E ele traz um pregador ali, sabendo que já está tudo combinado. Ele está também dando cusparada na tua cara. E está passando a imundície dele, a sujeira dele, a impureza dele para você
E você vai se tornar sujo e imundo ao aceitar um líder imundo cuspindo na tua cara. Está em Levítico. E você precisa fazer então o quê? Lavar as suas vestes cuspidas por este líder. E lavar todo o seu corpo. Mas se afastar das cusparadas dele, porque senão você será imundo até a vinda de Jesus. Tem muitos por aí fazendo isto com os puros de Deus, porque lá em Levítico está: se o impuro cuspir na cara do puro, o puro se tornará impuro. Todas as coisas que o impuro tocasse em Levítico, a pessoa que tocasse seria impura. Ela não podia tocar nada que o impuro tocou, porque ela se tornaria também impura. Então, quando você compactua com algo errado dentro da congregação que você está, e você apoia, e você patrocina, você investe naquilo, você está se tornando tão impuro quanto aquele impuro que te lidera. E hoje existem cusparadas de irmãos contra irmãos, impuros na vida dos puros. Por isso há tanto desvio do evangelho, porque a igreja se tornou, as igrejas, não a igreja de Cristo, porque ela é santa, mas as igrejas que se dizem parte da igreja de Cristo, se tornou comércio, se tornaram mundo de negócios. Está escrito lá que Jesus deu uma ordem e está repetido em Atos. Jesus disse: vão, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, expulsem os demônios, abençoem o povo. Mas lembra de uma coisa: o que vocês receberam foi de graça. Não sejam mercenários, não sejam avarentos, não vendam a palavra de Deus, não façam negócio com a palavra de Deus. O que de graça receberam, de graça deem para o povo. Mas não vemos isso hoje. Só vemos cantorzinhos, barrelas por aí, podres, imundos por dentro, cantando nas igrejas. Só vemos pastores por aí pregando. Atrás disso tem um cifrão de dólar de todo tamanho, porque já foi combinado. Mas eu quero lembrar você que faz isso. O sumo sacerdote e os sacerdotes do sinédrio que Jesus estava compraram um falso testemunho e pagaram caro por isso. Se você está fazendo isso na tua igreja, comprando pregadores, comprando falso testemunho e não pregando a palavra de Deus, ou se você está movendo com avareza atrás do real, do dólar, da libra, do euro, muito cuidado, porque você está passando a tua impureza para um povo que é puro, e Deus vai cobrar isso de você. O poder do cuspe. Jesus, então, um certo dia, agora vamos falar do que ele fez. Trazem a ele um cego e ele então cospe. Faz lodo, passa na vista do cego. E o cego passa a enxergar com o lodo que ele fez do seu cuspe. Porque o que saía de Jesus era santo. Não era a saliva que curou aquele cego, mas a saliva de Cristo misturado no pó que simboliza o homem. Pode fazer sinais e maravilhas quando há fé e querer e efetuar das duas partes. O receptor. Do mesmo jeito que o puro se tornaria impuro ao receber impureza do homem ou da mulher, agora o impuro se torna puro e passa a ver, porque recebeu foi do Santo Jesus Cristo, o autor da nossa fé. Em outro fato, são 3 milagres que aconteceu com o cuspe envolvido. Um outro fato, trazem o pior estado de um homem, que não ouvia e quando falava era gago. Por isso tem muitos pastores por aí
que não ouvem a palavra de Deus e quando vão falar são gagos no conhecimento, gagos na dicção, gagos no passar a mensagem, não passam nada com nada, não se entende nada do que diz, falam e nada acontece, porque são gagos. E Jesus então molha o dedo na saliva, vai no ouvido daquele homem e toca, vai na língua daquele homem e toca. E o homem passou a ouvir perfeitamente e a falar perfeitamente. Isso está sendo necessário. E aquele povo dali que viu aquilo, que levaram aquele homem até Jesus, disseram: nunca vimos tal coisa em Israel. Meu pastor amigo, meu pastor companheiro, cego, gago, surdo, passe a ouvir a Jesus, passe a buscar a Jesus, passe a respeitar o povo que Deus colocou na tua frente para você cuidar, e você vai ver o operar de Deus, e o povo vai olhar para você e para os teus fatos, para aquilo que você está fazendo no nome de Jesus, e vai dizer: nunca vimos tal coisa no nosso meio. Este é o poder de Deus. O poder do cuspe, lá para mal, mas de Cristo para o bem. Você seja abençoado no nome de Jesus. Pegue esta palavra para você e peça perdão a Deus se você está envolvido em qualquer uma dessas áreas. E diga: Deus, fale comigo. Eu não quero ser iludido e nem me tornar impuro por causa dos impuros. Faz-me puro diante do Senhor. Eu sou teu. Eu sou teu e tu és meu. Eu não sou deste mundo, como meu Senhor Jesus deste mundo não é. Deus abençoe você e família. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Um grande abraço meu e que esta palavra abençoe você no nome de Jesus. Pastor Riva Martins. Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço meu.